professora aí? Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 12 anos no estado de Minas Gerais e hoje eu vim aqui trazer uma sugestão de oficina de leitura para você trabalhar no mês de agosto. Antes de falar sobre a oficina de leitura, eu quero convidar você a entrar aqui embaixo no link do curso de BNCC, está na descrição desse vídeo. O curso, ele tem a BNCC de forma prática. Como é que você vai fazer dentro da sua sala de aula? Tem passo a passo de planos de aula, tem sequência didática, oficina de leitura. Todo mês a gente tem uma atualização. Este mês tem as videoaulas sobre a BNCC e os planos de aula e temos atualizações. Esse mês eu já fiz uma atualização, mas deu vontade de fazer mais uma e não tem nada que impede a gente de enriquecer nosso curso. Então, lá eu vou colocar também a oficina de leitura do folclore, que é a que eu vou sugerir para vocês hoje. Lá a gente tem um planner que você imprime, trabalha na sua sala, planeja a sua aula, trabalha na sua sala e avalia imediatamente para você saber como é, o que está dando resultado, o que não está, e não perder tempo, né? Então, e tem um grupo exclusivo de WhatsApp, onde eu tiro suas dúvidas e tudo mais. Vamos lá então. Como que a gente começa? Quando a gente vai falar em agosto no folclore, a gente lembra que tem vários gêneros textuais, não é mesmo? Então eu escolhi 4 gêneros para trabalhar nessa oficina de leitura. Nós vamos trabalhar a lenda, adivinha, parlenda e trava-língua. Então, primeira coisa que a gente faz quando a gente vai começar um trabalho é levantar o conhecimento prévio do aluno. Então eu comecei a oficina com uma conversa com as crianças. Gente, imagina quando não tinha internet. Imaginaram? Não tinha celular, não tinha computador, também não tinha livros. Na verdade tinha, mas só quem era muito rico é que podia comprar. Então as pessoas contavam histórias e inventavam brincadeiras e ensinavam umas para as outras de geração para geração. A mamãe contava a vovó ensinava para a mamãe, que ensinava para o filhinho, que crescia, virava mamãe, contava para o filhinho, e aí a gente vai conversando. Você sabe, isso chama folclore, essa cultura popular que passa de geração para geração, e aí eu conversando com as crianças e a gente começa a falar, olha, as parlendas, os trava-línguas. Quem conhece um trava-língua? Dá oportunidade para a criança falar. Quem conhece uma parlenda? Quem se lembra de alguma? E uma lenda? E que lenda que é essa? Me conta como é. Eles conhecem algumas coisas, né? Então, fazemos um levantamento do conhecimento prévio. Em seguida, a gente vai distribuir. Em seguida, a gente vai fazer a atividade de prática de leitura. Então, eu já preparei aqui para você, que está lá no curso, né? E vai acessar o material para imprimir, eu preparei para você aqui 23 textos, desses 4 gêneros que eu sugeri. Então, 23 textos, espalhei na roda e falei com as crianças que elas podiam colorir as ilustrações, porque elas gostam de colorir, e que elas tentassem ler. Então, as minhas crianças, o interessante disso é que a gente vai ter textinho, que a gente vai ter adivinha e vai ter parlendas pequenas, parlendas grandes. A gente vai ter lendas, que são textos maiores, né? O trava-língua, que é um texto pequeno, porém difícil de ser lido. E aí eu dispus esses 23 textos e as crianças escolheram os textos que elas iam pegar ali entre aqueles que estavam na roda. Elas leram primeiro silenciosamente, eu peço para ler, né? Eu falo só dentro da sua cabecinha, sem falar nada, para não atrapalhar os colegas. Criança que tem dificuldade, professora, não estou dando conta de ler. Aí a gente chega perto, ajuda, né? Vamos ler então. E como são textos de domínio popular, as crianças conhecem. Então aquela criança que não sabe ler ainda, né, com desenvoltura, ou que às vezes não sabe mesmo, ela vai memorizar e repetir de memória, mesmo que não seja com precisão, né? Às vezes troca alguma palavra, porque no texto é de um jeito e ela aprendeu de outro, não tem problema. Aí todo mundo leu em silêncio, agora todo
todos vão ler para tudo. E aí quem sabe ler de memória, lê de memória. E aí quem consegue ler tudo, lê tudo. Quem consegue ler um pedacinho, lê um pedacinho. Por exemplo, hoje eu tinha uma aluna que conseguiu ler o texto. Enquanto ela lia silenciosamente, eu vi que ela estava compreendendo, sabe? Tá mexendo a boquinha ali de acordo com o texto que você sabe. Mas na hora de ler, ela ficou travadinha. Eu falei para ela, então lê o título que eu leio para você. A dela era lenda, era grande. E aí dá tudo certo. O importante é não deixar a criança constrangida, mas ela ter esse momento de ler para a turma, esse exercício da leitura. E uma coisa que é bom da gente observar é o seguinte, a gente vive dizendo que cada criança tem seu tempo, cada criança tem seu tempo, tem respeito ao tempo da criança. Mas quando a gente pega, né, numa roda de alunos, onde um aluno não conseguiu ler nenhuma parlenda e o outro conseguiu ler uma lenda desse tamanho, a gente começa a se descabelar. Só que a gente tem que lembrar daquilo que a gente sempre fala, cada criança tem o seu tempo. Eles não têm obrigação de estarem alfabetizados ainda. Nós estamos começando o segundo semestre e eu estou dando aula no primeiro ano. Então eles têm tempo. A gente fica muito orgulhosa dos que leem, mas vamos dar tempo ao tempo, vamos dar oportunidade para aqueles que não leem tão bem, lerem também, né? Porque é assim que eles vão exercitar. Se a gente começa, nossa, fulano é que lê, fulano é que lê, fulano é que lê, os outros não, né? Então eu sou o que não lê. Né? Então, vamos respeitar, vamos dar oportunidade de todo mundo ler. Se a criança te pede ajuda, você ajuda. Se ela não pede, deixa ler do jeito dela. Tá legal? E aí a gente fez essa leitura. Depois, à medida que as crianças iam fazendo a leitura, nós fomos guardando essa prática de leitura. Era prática de leitura e classificação de textos. Então, cada criança lia e colocava na caixinha correspondente ao gênero que ela leu. Esse que você leu, você acha que é o quê? Então é lenda, põe aqui. Esse que você leu, você acha que é o trava-língua, porque tem muita palavra parecida, porque então põe aqui. Esse é parlenda e esse é adivinha. Adivinha que eles sabem o que começava, o que é, né? A parlenda e o trava-língua, eles confundem muito. Por quê? A parlenda, ela é rimada e ritmada, ela é fácil de falar. E o trava-língua, ele é difícil de falar porque tem palavras parecidas que se repetem. Mas acontece que a criança de primeiro ano acha difícil de ler a parlenda também, né? Porque a leitura, para falar, para repetir não, mas para ler eles acham difícil. Então a gente tem que ajudá-las a perceber a diferença do que tem palavras para enrolar sua língua ali do que não tem. Mas, então a gente fez uma classificação de leitura. Outra coisa, outra prática de leitura que a gente vai fazer a seguir é a confecção de um mural. Coloquei também lá no material figuras para você imprimir. Então a gente monta um mural, as crianças pintam as figuras, montam o mural e depois, perto de cada personagem, eu coloquei os traços correspondentes ao número de letras daquele personagem. Então, Saci, eu coloquei 4, né? Então, eu fui colocando Iara, Cuca, tem lobisomem, mula sem cabeça, que são palavras maiores. E entreguei as letras recortadas em quadrinhos, né? Não é aquele recorte de letras de mural, não. Recortadas em quadrinhos, quadradinhos. Para as crianças formarem os nomes. Então, como se fosse um quebra-cabeça. Eles sabem quantas letras tem em cada nome e eles têm que encontrar a letra certa para formar os nomes. Assim a gente formou um mural. Bom, depois dessas duas atividades práticas, eu deixei como sugestão atividades aproveitando os próprios textos, essa atividade para xerocar. Atividades aproveitando os próprios textos já lidos pelas crianças e uma folha de consciência fonológica, uma folha de jogo com palavra e uma folha de interpretação de texto. Assim, a gente tem uma oficina onde a gente levantou conhecimento prévio, onde a gente analisou os textos, porque para classificá-los a gente tem que analisar, onde a gente escreveu, praticou a escrita, né? A consciência fonológica, a interpretação de texto. E para enfeitar, para tornar mais interessante, eu fiz com as crianças a dobradura do Saci. Eu vou deixar aqui para você as fotografias das crianças trabalhando e como fazer a dobradura do Saci logo no final do vídeo. Se você gostou,
Não espera não, já curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E hoje é segunda-feira, às 19 horas nós temos live. Vamos lá bater um papo comigo? Vamos lá falar sobre esse retorno às aulas, como é que está, o que está acontecendo, o que você está planejando, né? Vamos lá trocar ideia com as colegas que sempre estão lá. Um grande beijo e até daqui a pouco às 19 horas lá na live aqui no canal.